Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes e é uma honra, um prazer enorme contar com a sua audiência. É claro, fica o convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se você quer receber todas as novidades aqui do canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no famoso sininho das notificações. Amanhã a gente vai ter ali uma surpresa para vocês em termos de uma promoção de livros assim durante só 2 dias, só 48 horas. Então fique ligado porque vai ter uma oportunidade bem legal. Pessoal, esses dias a minha esposa, a Bárbara, ela estava assistindo um filme extremamente interessante, né? E ela comentou comigo, eu fui pesquisar a história de uma senhora chamada Milada Harakova. Eu conhecia pouco essa história e fui mergulhar. E a partir do relato da biografia dessa importante política tcheca, né, que acabou infelizmente perdendo a sua vida por causa lá da a vontade dos comunistas ali, né, na sua região, isso me fez refletir sobre o que nós estamos vivendo hoje, né, e voltar a analisar a história recente e ver como, infelizmente, nós estamos nos aproximando de climas não tão distantes das estranhezas que vivemos na década de 40 ali do século passado. A história, ela serve muito para nós aprendermos a cultura, para nós entendermos como os fatos se sucederam, mas a história também ela serve como um enorme alerta para que problemas que aconteceram não aconteçam novamente. Porque quando nós investigamos a história com afinco, com atenção, nós vemos que as coisas estranhas, as coisas bem prejudiciais que aconteceram na história da humanidade não surgiram de repente, elas foram consequências de uma escalada de coisas que foram crescendo, né, e ganhando corpo, ganhando força, e até que chegava a um ponto em que o povo já não tinha mais meios de ação para fugir, né, das coisas estranhas e ruins que estavam chegando. Então, essa série, o nome da série é o nome da personagem principal, Milada, né? Você encontra aí nos serviços de streaming da Netflix e companhia. Essa história ela me trouxe ali uma reflexão muito importante, né? Porque a gente vê, por exemplo, né, no início lá, no primeiro grande conflito que aconteceu em 1914, aquilo foi um negócio tão traumático para a humanidade que eles tentaram criar instituições para impedir que aquilo acontecesse novamente. E eles criaram a famosa Liga das Nações, né, que foi criada com o principal objetivo de impedir que um novo conflito de proporções globais acontecesse. Aí eu pergunto para vocês, eles conseguiram impedir? Não conseguiram impedir. Em 1940 começa novamente o segundo grande conflito, foi muito pior do que o primeiro em termos ali do potencial, né, destrutivo que a tecnologia bélica tinha alcançado. E depois, né, do segundo grande conflito, eles pegaram essa instituição que não conseguiu impedir, né, o segundo, a Liga das Nações, e renomearam essa instituição como Organização das Nações Unidas. E eu fico muito na esperança, né, que a gente não tenha um terceiro conflito desse, que a gente não viva algo semelhante do que o mundo viveu na década de 40, né, principalmente 40, 45, se bem que na década de 1930 na Alemanha a coisa já começou a ir para aquele lado estranho que você sabe muito bem, lá com o Adolfinho, o bigode, né? As coisas inacreditáveis em termos de abominações que ele fez começaram ainda na década de 30. E o que a história dessa Milada, essa personagem real, ela traz de aviso, né, para nós? Ela foi ali, foi perseguida pelos alemães, né, na época que quando eles entraram ali na República Tcheca e exerceram ali o seu domínio. E ela chegou a ser condenada à pena capital ali, né, de perder a sua vida, mas com a chegada americana e o fim do segundo grande conflito global, ela acabou sendo liberta. E sendo liberta, ficou muito feliz, obviamente, né, foi liberta de uma condenação capital, né, a sua vida estava ali, né, tinham colocado um ponto final na sua vida e de repente ela viu umas reticências, né, a vida podendo continuar, dois pontos, né. Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu com ela? Ela saiu da mão dos alemães e caiu na mão dos comunistas, né? E na série a gente vê muito bem ela falando que os comunistas conseguiam ser pior do que o regime alemão daquela época. E do segundo regime ela não conseguiu escapar, acabou tendo ali a sua vida interrompida, né?
aos 48 anos em 1950. Por causa do seu trabalho, né, político e tal, não aceitou, não sucumbiu às coisas absurdas que ela estava vendo. E nós vemos que, se por um lado aquela doutrina que vigorou na Alemanha, ela ficou escamoteada ao calabouço da história, ao abismo da história, a segunda doutrina, que acabou pegando, né, de vez a milada, ela ainda está viva no mundo hoje. Ela ainda continua se alimentando e se multiplicando e regurgitando os seus antigos pensamentos. Uma doutrina que olha para a sociedade, vê só divisões, né, quer dividir, quer colocar inimizades entre grupos, né, entre jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, o quanto mais de divisão eles puderem criar, eles criam. E a gente vê, né, o que o Carlinhos Marcos, né, publicou no seu livro, no seu manifesto, ele falava: nós não temos nenhum objetivo de esconder a nossa real intenção, que é a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente, que as elites tremam diante do nosso movimento, né? Então, assim, é impressionante a gente ver que a experiência alemã foi muito prejudicial, mas eles pegaram esse discurso que levou a essa experiência e colocaram no calabouço da história, né, no abismo da história. Mas o segundo discurso, que a Milada falou que era pior do que o primeiro, que acabou finalmente conseguindo tirar a vida dessa importante figura ali da Tchecoslováquia, essa segunda doutrina ela tá circulando ainda por aí, né? E vocês vejam, né, como é que as coisas elas vão tomando forma e elas vão crescendo, e alguns têm a sabedoria de perceber que o problema está chegando e se antecipam ao problema, se protegendo. Outros já não têm esse insight ou essa atenção àquilo que se chama Zeitgeist, né, ao espírito do tempo, ou as mudanças constantes da Weltanschauung, né? Welt é o mundo, Anschauung a visão de mundo, né? Como é que a visão de mundo, a visão de uma sociedade vai mudando? A gente tem, por exemplo, né, em fevereiro de 1933, o Albert Einstein, famoso físico, fez uma visita aos Estados Unidos. Só que aí, já muito atento, né, um cara atento ao seu redor, atento ao seu ambiente, ele decidiu não voltar para a sua pátria natal, porque ele percebeu que o Adolfinho estava ficando muito forte e estava um ambiente ali, estava um ambiente pouco amistoso, principalmente para ele que tinha uma origem judaica. Então, ele conseguiu se antecipar e saiu fora bem antes do negócio ficar estranho, ainda em 1933. Foi trabalhar lá nos Estados Unidos em vários projetos importantes, né, que no final das contas acabaram ajudando os aliados a vencerem lá o eixo, mas outros não tiveram a mesma sorte. A gente teve, por exemplo, um filósofo importante, né, ensaísta, crítico literário, tradutor, sociólogo também, de origem judaica também, judaica alemã, o Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin, ele muito famoso, né, nas faculdades de letras, né, famoso com o artigo Narrador, né, um estudo sobre a obra do Nikolai Leskov, que é um autor muito interessante, tem contos maravilhosos, né, como O Urso, A Pulga de Aço, e também nas faculdades de comunicação, né, tem um texto muito famoso que é Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, onde ele vai falar da aura, né, e tal. Muito interessante a sua obra. E o Benjamin, ele não teve a mesma sabedoria de entender a mudança no espírito do tempo e acabou ali se vendo numa situação meio complicada, porque em 1940, aos 48 anos, né, e o que aconteceu? Eles perceberam que a situação estava ficando estranha para eles e começaram a montar um plano de saída. E esse plano ali, eles já estavam na Espanha, mas na Espanha eles foram parados ali pela polícia espanhola, e ele ficou com muito medo de ser repatriado para a Alemanha e ficaram ali passando a noite, dormiram num local, mas ele acabou achando que ia ser mandado de volta para sua pátria e acabou ali, né, teve um fim trágico, né? Ele achou que ia dar zebra, acabou infelizmente atentando contra a sua própria integridade, né? E o plano não foi muito bem sucedido, porque no dia seguinte as autoridades espanholas permitiram que o grupo fosse embora. Eles conseguiram sair da Europa e fugir lá do
das doideiras que o Adolfinho estava fazendo. Agora, o que é curioso você perceber é que, no caso do Walter Benjamin, entre outros, né, membros lá da escola de Frankfurt e tal, autores marxistas, muitos desses se refugiaram exatamente desse problema do Adolfinho, foram para os Estados Unidos, né? Ficaram lá nos Estados Unidos e o que eles faziam nos Estados Unidos? Em vez de agradecer os americanos pela possibilidade desse livramento, não ficavam lá criticando a cultura americana, dizendo que os americanos eram um império ali, completamente ruim, né? Só criticando, né? Foram libertos e ficavam só criticando. Em cima disso, fica para vocês, né, para a gente lembrar o que é a história, eu vou deixar um vídeo aqui extremamente interessante do Gene Simmons. Você já deve ter ouvido falar no Gene Simmons, que ele é o vocalista, baixista e fundador da banda de hard rock, a banda Kiss, né? Aquela banda que eles pintam o rosto e tal. Só que o nome do Gene Simmons não é Gene Simmons. E ele não nasceu nos Estados Unidos, ele não é americano. O nome dele é Chaim Witz. E ele teve o seu nascimento em Tirat Carmel, né? Ele nasceu na cidade ali do distrito de Haifa, né? Em Israel, ele é israelense. E ele deu uma palestra muito interessante no Pentágono, cujo vídeo eu deixo aqui para vocês, explicando que ele é filho de uma sobrevivente ali daquelas maluquices lá dos campos lá do Adolfinho. E ele disse que quando ele era criança, ele não sabia falar inglês ainda, e a mãe dele muito menos, né? A mãe dele trabalhava 6 dias por semana ali, lutava para sustentar o filho. E ele falou que à noite, na hora que eles iam dormir, passava, depois que terminava a programação, passava ali uma vinheta, né, do governo americano, mostrando ali um avião americano e tal, e no final a bandeira americana. E ele diz que sempre que a mãe dele vinha aquela vinheta antes de dormir e vinha a bandeira, ela chorava. E ele não entendia, ele falou, eu tinha 8 anos, eu não sabia falar inglês, eu não entendia o que estava sendo falado, eu não entendi por que minha mãe estava chorando. Porque ele já nasceu, né, numa situação posterior a esse problema, né? O Gene Simmons, ele nasceu no ano de 1949, né? Então ele está com 71 anos hoje. Então ele nasceu já no pós, né? O problema do segundo conflito terminou em 45, ele nasceu depois, a mãe já estava lá na terra de Israel. E aí ele diz que ele não entendia o porquê disso, né? É porque a mãe dele, com 14 anos, né, entrou naqueles campos lá problemáticos e ela lembra muito bem da bandeira americana libertando, né, a sua mãe. Então ele diz, né, que os americanos não têm essa noção, né, porque sempre viveram numa nação assim tranquila. Mas ele fala que eles aprenderam, né, que nasceram na Terra Prometida, mas ele fala, para nós, a Terra Prometida foi os Estados Unidos. E a grande reflexão que nós chegamos é, a Terra, né, que foi a Terra Prometida para tantas pessoas, até para marxistas que criticavam a cultura americana, foi refúgio até para eles. Essa terra dos livres, né, e o lar dos corajosos, até lá, essa liberdade, as liberdades individuais, né, liberdade de expressão, estão sob risco aí de serem completamente solapadas. E eu digo para vocês, quando a Terra Prometida, que salvou o mundo de todas essas doideiras que nós vimos aqui, está diante de um problema desse tamanho, são sinais de que as coisas estão indo para um caminho muito estranho. Por isso eu digo para vocês, fiquem atentos, não vivam a vida sem contemplar o que está acontecendo, acompanhem o noticiário, tenham o seu plano B, plano C, plano D, plano E, em termos financeiros, em termos econômicos, em termos da sua sustentabilidade. Fique muito atento, porque a gente fica meio distraído, mas não é normal uma pessoa ser impedida de trabalhar, não é normal uma pessoa ser impedida de sair de casa, não é normal a gente ver, depois de um ano de uma crise sanitária, eles falarem que não tem estrutura para receber todas as pessoas que estão precisando de apoio ali de saúde. Isso tudo que a gente está vendo é totalmente anormal e está sendo aí um prato cheio para aqueles que gostam de restringir as liberdades individuais e interferir na particularidade e na vida privada de todo mundo. Isso é sinal daquele mesmo movimento que veio naquela época
dizendo que queriam distribuir renda e poder, mas na verdade apenas concentravam renda e concentravam poder. Pessoal que sempre criticou a desigualdade, mas que promoveram as maiores desigualdades, uma vez que geravam e sempre geraram uma multidão de pessoas paupérrimas e uma pequena elite de superbilionários. E, infelizmente, é essa concentração de poder e essa concentração de renda e esse silenciamento das vozes dissonantes que havia, muito semelhante na década de 40, a gente está vendo algo muito parecido acontecer hoje. Então, fica esse aviso para vocês, tá certo? Preste atenção. E você pergunta, o que eu faço? A melhor coisa que você pode fazer, não tenha dúvida, ore a Deus e pede a Ele orientações, porque Ele é aquele que sabe o que é bom, perfeito e agradável. Fica a sugestão para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenham o que é bom. Se Deus assim o permitir, às 17 horas voltamos com a nossa live da tarde. Um abraço, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Se já é inscrito, verifique se está ativa a inscrição e obrigado pela audiência. Valeu!